segundo dia do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE terminou ainda na análise das questões preliminares sem nenhum voto. Mas o que chamou a atenção, Vera Madureira e Andreasa, foi o clima quente, né, e os embates entre o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, e o presidente da corte, o ministro Gilmar Mendes. Desde o início ficou claro que uma das estratégias de Benjamin era usar votos antigos de Gilmar na argumentação, tentando explicitar, né, possíveis contradições do presidente do Tribunal Superior Eleitoral em temas como a aceitação de novas provas no processo. A produção separou um trechinho aqui, um compilado, né, dos principais trechos dessa sessão. Vamos colocar esse trechinho e aí já passamos a bola aqui para discussão com o nosso time. Coloca aí, Reginaldo. As ditaduras caçavam e caçam quem defende a democracia. O TSE caça aqueles que vão contra a democracia. Acho que aí uma enorme... Não, de qualquer forma, nós temos diferença. De qualquer forma, nós temos que ser moderados no propósito de cassação. Sem dúvida alguma. Eu não tenho nenhuma vontade de ler votos longos. Um encantamento, mas todos nós temos... Vossa Excelência pode até estar encantado, mas eu não. Porque quem está falando sou eu. Não escolhi ser relator. Preferia não ter sido relator, mas tentei cumprir a minha... Estava aqui quando o processo... exatamente, eu só cumpri aquilo que foi deliberação do tribunal. Mas brincadeira à parte, ministro, Vossa Excelência só está brilhando, e o Brasil conhecendo o brilho de Vossa Excelência... Merecidamente. Merecido. Eu, como seu amigo, fico feliz de ter contribuído para isso. Porque o Brasil todo conhece. É mérito de Vossa Excelência. Vera Magalhães, eu começo esse tema com você. Acho que o clima ficou meio estranho ali, hein, Vera? Eu achei desrespeitoso esse comentário do Gilmar sobre brilho do relator, porque ele foi designado para essa função pelo próprio Gilmar numa hora em que ninguém queria essa batata quente. A ministra Maria Tereza Massis Moura chegou a declinar da relatoria, porque ela queria arquivar, a maioria decidiu não arquivar e ainda juntar todas as ações contra Dilma e o Temer em uma só, e ela disse que como ela tinha sido voto vencido, não poderia ser ela a relatora. Aí passou para o próprio Gilmar, quando ele assumiu a presidência, teve de designar um novo relator, ficou a cargo do ministro Herman Benjamin, que fez um trabalho árduo ali, um trabalho bastante diligente. Ele pediu ali acesso a todas as provas da Lava Jato, e foi bom as preliminares mais longas da história da República, né, Patrick? Porque assim se pôde esmiuçar algumas das teses que surgiram de sopetão aí nos últimos dias. Essas teses, sim, são extemporâneas, são de última hora. Porque ele já tinha solicitado as delações desde lá de trás, desde há muito tempo. Isso tudo já foi oficiado no processo, todo mundo sabia, não tem novidade nisso. Ele mesmo disse que se precisava produzir provas, porque afinal de contas a reclamação era uma reclamação sobre gastos de campanha. A Odebrecht era uma das principais financiadoras da campanha, isso já constava da prestação de contas da campanha que foi apresentada lá na origem pelo PSDB. Então, a explanação que ele fez para derrubar a maioria das preliminares já deu conta de que essas teses das últimas semanas são frágeis, elas são mais desculpas do que teses. Desculpas para se evitar a cassação da chapa. E isso levou até uma certa mudança de clima, aquele otimismo todo que vinha nas últimas semanas no Palácio, deu lugar a um certo medo de que as coisas possam virar. A ministra Rosa Weber, por exemplo, deu uma certa bronca no ministro Gilmar com essas interrupções que ele fazia ao relator a todo momento, porque ela falou assim: eu não tenho nenhum problema em ouvir o senhor até o fim, eu estou ouvindo o senhor, estou prestando atenção no que o senhor diz. Para o relator ela falou isso com um semblante bem grave, como quem está incomodada com as tentativas de tolher o trabalho do relator a todo momento, que vinham não só na figura do presidente Gilmar, como principalmente do ministro Napoleão. Então foram tensas, foram algo cansativas essas primeiras horas do julgamento, e eu acho que não se encerra amanhã. Você concorda com o que disse a Vera ou Andreasa? Concordo. Preciso fazer um comentário politicamente incorreto, não vou conseguir não fazê-lo, mas é que eu olho para o ministro Herman Benjamin e vejo a Luísa Erundina, e isso me perturba um pouco. Mesmo assim, devo dizer que ele foi muito bem hoje.
Ele já havia ido muito bem ontem e hoje ele esteve impecável. Do ponto de vista jurídico e político, aqui falando em termos de estratégia, ele se dedicou, aí sem piada, sem duplo sentido, longamente às preliminares, porque nessas preliminares havia bases fundamentais para o desdobramento do julgamento. Fundamentais. Uma delas, a discussão sobre a validade dessas chamadas provas alongadas, né? A discussão em torno da natureza do pedido inicial. Ou seja, há o pedido inicial, aquele movido pelo PSDB, e depois disso só poderia, porque é possível acumular novas provas num processo eleitoral, mas desde que seja relacionado à matéria do pedido inicial. E hoje, o ministro Herman Benjamin convenceu a mim, eu tinha dúvidas, e ele me convenceu de que, pelo menos, as delações da Odebrecht, eu tenho dúvidas ainda sobre as delações do João Santana e da Mônica Moura, tá? Porque você encontra lá no pedido inicial referências à Lava Jato, referências à Odebrecht. Então, se está lá, pode se aprofundar. A Mônica Moura e o João Santana já seriam desdobramentos da Odebrecht, porque eles foram pagos pela Odebrecht, de fato. Mas, enfim, para abrir aqui a minha participação, dizendo que o ministro Herman Benjamin hoje teve uma atuação brilhante, e botou pressão na posição do Michel Temer. Será que muda o placar, ô Madureira? O que você acha que pode acontecer a partir disso tudo que disse o Andreasa e essa colocação aí do Herman Benjamin hoje? Eu concordo com o Andreasa, porque eu acho que teve uma certa surpresa, né, até na postura, na conduta, no desempenho do Herman Benjamin, né? O que eu percebi, o contrário, que acompanhando lá a sessão, o Gilmar Mendes está se revelando um tremendo do Matusquela, né? Porque, na verdade, todo o discurso dele, né, que ele joga para cima do Herman Benjamin, denota isso, qualquer psicanalista de porta de subconsciente, inconsciente, percebe, interpreta, né? Ele está jogando para cima do Herman Benjamin todos os seus recalques, todas as suas vaidades, toda a sua pusilanimidade, né? As suas contradições que ele está com os desejos da sociedade brasileira, mas o mais importante, ele está em contradição com o bom senso. Porque o que está sendo discutido, né, talvez os nossos ouvintes, o pessoal da internet, às vezes é um pouco complicado de você entender, mas se as investigações posteriores ao processo e que corroboram, né, que ajudam a revelar, né, quão ilegal foi o comportamento da chapa Dilma Temer, se eles podem valer ou não para o julgamento. É uma sutileza, né, é um detalhe que você pode ser um detalhe técnico, mas o bom senso manda e diz que é óbvio que você tem que levar em consideração. Né? E isso posto, o Herman Benjamin, realmente, como disse o Andreasa, ele foi muito feliz em convencer, em explicar e mostrar que faz sentido. E eu acho que o Gilmar Mendes, né, que eu acho que ele entrou achando que já era o pica das galáxias da situação, ele acha que hoje ele deve ter encerrado a sessão e percebeu que ele não está mais jogando com as brancas, não, que a situação dele não é tão simples, né? Realmente, o próprio Andreasa, né, que era um cara sensato e tal, ouviu o Herman Benjamin e ficou com a posição dele balançada. Pode ser que isso atinja outros juízes que eram favoráveis à absolução da chapa e não levar em consideração esses aspectos. Vera, já passo a bola para você, mas tem mais um trechinho aqui do momento do julgamento de manhã. Coloca aí, Reginaldo, vai lá. Vossa Excelência me honrou com o debate e com a citação. Eu até vou distribuir este voto, porque considero realmente, na minha carreira, um dos mais importantes. Porque, de fato, contribuí, evitei que houvesse o arquivamento desta ação e contribuí para o aprimoramento do sistema.
todo esse debate que nós estamos tendo, modéstia às favas, é graças a essa insistência. Ele tentou fazer um hedge no final ali, né? Como a gente fala no mercado financeiro, quando você está muito comprado numa posição e você percebe que você está mal, você faz um hedge ali, tentando ir para a posição contrária. Foi o que ele tentou fazer no final, depois do olé que ele levou do Herman Benjamin em uma boa parte dos casos. E esse olé começou ainda ontem e foi muito bem colocada a estratégia pelo ministro Herman Benjamin de confrontar o Gilmar com as próprias palavras dele, com os próprios votos dele, né? Foi uma estratégia muito boa, porque o Gilmar, quando lá no começo achava que essa ação da chapa Dilma Temer era o melhor jeito de afastar a Dilma e afastar o PT, ele fez isso que ele próprio falou agora, fez com que a ação não fosse arquivada, lutou para que não fosse arquivada. E o Herman Benjamin leu uma entrevista dele em que ele diz o seguinte: nós aqui, não com essas palavras exatamente, mas o sentido é esse, nós aqui somos muito céleres em caçar prefeitos no interior, em caçar governadores em Roraima, em cidadezinhas menores, e somos muito a menos ao julgar grandes cidades, grandes estados e o país. E ontem ele falou o oposto disso, ele falou: nós aqui temos de ser brandos, temos de ser modestos com a análise de cassações. Então já nem se escondia que essa nuance, essa graduação, ela é meramente política, não tem nada de técnica. Quando era Dilma, havia que se ser duro. Quando é o Temer, temos de ser comedidos. E o Herman Benjamin foi elegante, não foi na canela, que nem o Gilmar costuma ir, mas mostrou essa contradição de uma forma cristalina ali, para quem quisesse ver, e estava todo mundo vendo, porque pela primeira vez uma sessão do TSE foi convertida em um jogo de Copa do Mundo. Estava todo mundo literalmente assistindo e vendo aquele desfile de cabelos bizarros na tela. Muito boa, Vera. Vai, Andreasa. Então, eu tenho certeza de que todos os juízes ali presentes já têm a essa altura e já tinham, antes do julgamento começar, entendimento formado, voto pronto. Tá? Esse julgamento já está resolvido. Nós não conhecemos o resultado. Eu mudei de opinião em relação ao uso das provas colhidas depois, graças à atuação do ministro Herman Benjamin hoje. Isso é ponto pacífico. Mas não nos iludamos sobre a possibilidade de que isso faça alguém mudar de posição. Eles mesmos, entre si, ali, já sabem como votarão. E existe o componente da vaidade, e da vaidade intelectual. Nenhum deles dará o braço a torcer. Isso que nós fazemos aqui, de reconhecer o brilho, porque realmente o Herman Benjamin, a gente brinca, eu falei que ele estava ontem, ele estava em busca de holofotes, mas se ele estivesse em busca de holofotes, ele teria aproveitado brilhantemente. Eu poucas vezes vi uma atuação numa Corte Suprema tão extraordinária como o do Herman Benjamin hoje. Eu estou elogiando, que realmente eu acompanhei com atenção o voto dele, a clareza com que ele fala. E veja, disputar, porque a palavra nesse caso é essa, uma tribuna com Gilmar Mendes não é fácil. Eu teria, no lugar do Herman Benjamin, perdido a cabeça e sido muito mais agressivo, porque são interrupções, quebras de raciocínio frequentes, provocações sem parar. Por exemplo, a ideia de que a se considerar as delações da Odebrecht, da Mônica Moura e do João Santana, teria de se considerar também a futura delação da JBS e a do Palocci. Esse tipo de provocação, que cá entre nós também é brilhante e que faz parte, é capaz de destruir a atuação de alguém. Poderia ter atrapalhado o ministro Herman Benjamin, que não caiu na provocação, que respondeu de pronto e que se tornou protagonista de um julgamento para o qual todos os holofotes se voltavam para o Gilmar Mendes. Não será fácil. E é muito interessante ver esse jogo de cena. Eu estou muito interessado, portanto, quando o ministro Herman Benjamin começar a expressar o mérito do seu voto. Acho que amanhã teremos grandes, novas, fortes emoções, novos embates. Eu concordo com a Vera de que não termina amanhã, provavelmente não termina sexta, e é possível que vá ao sábado. Madu. Olha, você vê o seguinte: dois dos juízes que estão lá
para julgar foram indicação do presidente Temer. Aí você já tem um viés, ver como está enviesada essa questão. Mas, só complementando o que os meus colegas falaram, você vê, vaidade, tudo é vaidade. Principalmente o discurso do Gilmar Mendes, né, é recheado da vaidade. É aquela coisa que ele está falando, não é para o tribunal, não é para o júri, ele não está nem preocupado com o mérito, ele está preocupado com a forma, né, como ele está brilhando, né, para as televisões que estão transmitindo ao vivo, né, para a mídia que está acompanhando e tudo mais. E por trás disso, né, subjacente a isso, tem uma questão de suma importância, né, para a República, para as instituições, e depende de como vai se resolver esse imbróglio aí, como vai se resolver essa questão, o andamento, a retomada do país, da economia, dos negócios, dos investimentos. O país todo está suspenso, parado, né, colado na televisão, esperando até sábado, né? Sábado é um bom dia para uma final, né? Afinal, as pessoas estão todas em casa, vão poder se dedicar a isso, para ver em que vai dar o resultado desse julgamento, que afinal, como a Vera disse ontem, ninguém tem a menor ideia. Ô Vera, e essa boa argumentação, essa estratégia do Herman Benjamin pode levar os outros ministros a votarem com ele nessa questão? Ou você acha que difícil acontecer? Eu acho que ficaram claros alguns alinhamentos ali, Patrick. A ministra Rosa Weber me parece bastante disposta a acompanhar o relator. Então, esses 2 votos já seriam pela cassação. Do outro lado, haveria de pronto o ministro Gilmar Mendes, os 2 indicados pelo presidente Michel Temer. Aí tem o ministro Napoleão, que ficou inquirindo bastante o relator, demonstrando preocupação com essa coisa da juntada das provas, do vazamento, que foi uma outra preliminar que eles discutiram e afastaram, se o vazamento era o suficiente para anular provas, se ele, juiz, poderia pedir provas que não foram pedidas nem pela defesa e nem pelo Ministério Público, que foi uma outra preliminar longamente discutida. Então ele ali colocando as questões me deu a impressão primeira de que estava disposto a absolver, mas me pareceu balançado diante das argumentações. E aí tem as chamadas incógnitas. Uma delas é o ministro Luiz Fux, que ficou atuando mais ou menos como um apaziguador ali, entre um algodão entre cristais entre o Gilmar e o Herman. Quando o bicho pegava, ele falava, por que a gente não faz assim? Tentava propor uma forma alternativa para encurtar as preliminares, para evitar que o mérito fosse antecipado. Então ele é considerado uma incógnita. Eu acho que o próprio fato deles não terem feito a sessão hoje à noite é aquela tentativa, sabe, de parar o jogo, pôr a bola no chão e reanalisar o cenário. Eu acho que o Palácio resolveu ver o quadro, ver se tem alguém que está titubeando e, se preciso, alguém vai pedir vista. Não era a estratégia original, mas eu escrevi isso até hoje na coluna, antes da sessão de hoje, que se a coisa parecesse que estava complicando e que o placar poderia virar, o ministro Admar Gonzaga, que foi um dos nomeados recentemente pelo presidente Michel Temer, pode pedir vista. E aí tentar de novo rearticular uma maioria pró-Temer. Importante isso que a Vera está falando aí, Andreasa. Eu acho que não haver a sessão na noite de hoje significa exatamente botar a bola no chão, né? E tentar colher as informações e as mudanças no tabuleiro. Eu acho improvável, já falei mais cedo, a Vera tem razão no raciocínio dela, o raciocínio dela faz todo sentido. Mas eu acho improvável que votos sejam alterados, acho que isso já está decidido. Não significa que o Palácio do Planalto, e nós precisamos considerar que o Palácio do Planalto não sabe, ou não pode ter certeza, porque se tiver é o fim da República, né? Não tem certeza de como esses juízes votarão. E aí, onde tem influência, pode trabalhar sim para um pedido de vistas. O que é engraçado sobre isso é que, e vamos falar somente sobre o que aconteceu até aqui, todo mundo tem pressa para esse julgamento, ou tinha pressa para esse julgamento, né? Todo mundo temia, portanto, um pedido de vista, ou que alguém ou apostava numa estratégia dos ditos aliados do Temer no tribunal para brecar, né, para segurar, para fazer o julgamento se arrastar.
mas o próprio Gilmar Mendes, né, presidente do tribunal, que é aquele acusado de ser, ou que seria o responsável por fazer essa concertação, por brecar o julgamento, foi o primeiro a propor que se acelerasse o negócio, né, para que o troço andasse, para que o julgamento corresse. Ele mesmo propôs sessões extras, sexta, sábado, se for o caso. E aí deu um curto-circuito, e eu percebi isso claramente naqueles que achavam que o Gilmar seria o procrastinador. Aí entra esse mundo doente que a gente vive, né? De que, bom, se esse cara está fazendo isso é porque a estratégia do Temer mudou, então agora a estratégia do Planalto é acelerar o processo, fazer o julgamento virar... Peraí, gente, assim vocês me confundem. Me digam o que eu tenho que pensar, como é que as coisas funcionam. Qual é a estratégia do Temer? É brecar ou acelerar? Ou mudou no meio do troço? Também fica muito oportunista esse discurso, sabe? Tudo é estratégia do Planalto? Também não dá, né? Eu acho que os votos, desculpa, Madu, já te passo, mais incertos no momento são o do ministro Napoleão, aquele do cabelão a lavar o Chagas, para que o espectador identifique entre as jubas de quem se trata, e o do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, que é um dos nomeados agora pelo Temer, foi nomeado em abril, mas o Palácio já acha que ele pode ser meio esfinge, que ele pode querer ser Marco Aurélio, querer ser meio do contra, tá um pouco inseguro com o voto dele, embora ele tenha sido nomeado já com o bonde andando e seja quase inacreditável que não tenham combinado o jogo com ele, mas a conferir, tá? Vai, Madu. Sabe, Vera, o ministro Napoleão, ele faz escova. De manhã, todo dia, vai um escovista na casa dele, monta um andaime, um jaú, sobe lá em cima para fazer a escova da cabeleira do ministro Napoleão. E o Fux faz o quê, Madu? Ele pinta também, ele aproveita o jaú que já está montado lá, também o cara sobe para fazer aquele topetão de Elvis Presley de 80 anos de idade. Ele perde uns bons minutos ali naquele topete. Aquilo ali leva umas horas. E o laque? Ainda bem que tem auxílio laque lá no Supremo, né? Todo mundo tem auxílio terno e auxílio laque. Se não tem auxílio laque, cai tudo. Mas o problema é o seguinte, esse julgamento ele tem um significado muito grande para o país, né? Por isso que está em suspenso, porque se o Temer é absolvido, a chapa Dilma Temer é absolvida, o Temer continua governando, agora eu pergunto, ele vai ter legitimidade, né? Ele vai ter legitimidade para governar? Ele vai governar apesar da opinião pública? Agora, uma vez o Temer condenado, quem é que vai governar o Brasil? Né? Aí o eixo todo da política passa para essa grande pergunta: quem vai governar o Brasil? Aí as reformas todas vão para a calenda, toda a operação Lava Jato, todas as investigações caem para segundo plano, e a gente vai mergulhando cada vez mais no caos nosso de cada dia, você não acha? Bom, as duas perspectivas são ruins. Quanto a isso, tem uma discussão aí, né, em curso, que se é melhor com ele ou sem ele. Eu publiquei hoje também na coluna que os tucanos temem um risco Rodrigo Maia, que é quem mais está trabalhando para ser eleito em caso de eleição indireta. Ele vai ali quietinho, diante dos microfones faz um ar meio aborrecido, diz, imagina que eu estou trabalhando, mas está trabalhando incessantemente, principalmente com o baixo clero. Os caciques acham que alguém eleito ali pelo baixo clero, de novo, aquela coisa do centrão, aliado ao fato de que ele próprio é investigado e que não tem peso político, poderia aí sim levar a uma situação de ingovernabilidade maior do que com o Temer.